Pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito aí dos direitos humanos das minorias, continuando essa temática, mas a gente vai falar ali sobre os direitos das crianças, né, e dos adolescentes. Quando a gente fala de criança e adolescente, pessoal, uma coisa muito importante para a gente ter em mente quando nós formos estudar é que há uma diferenciação aí daquilo que é criança e daquilo que é adolescente para a legislação. A criança é aquela que possui até 12 anos de idade incompletos, né? 12 anos de idade completos, né? A partir desta idade até os 18 incompletos, nós estamos falando de adolescentes, tá? A proteção que ela é concedida às crianças e aos adolescentes, ela é um pouco diferente. Principalmente quando nós pensamos em questões como a prática de eventuais atos que são equiparados a crimes, tá? Quando nós falamos de uma criança, né, a eventual prática de um ato que signifique, por exemplo, um ilícito de furto, né, que se equipare a ele, né, nós falamos no âmbito da infância e juventude de um ato infracional. Quando nós falamos de uma criança, essa criança ela se sujeita tão somente a medidas de proteção, né? Porque se diz que a criança não pratica ato infracional, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que não é que ela não pratica ato infracional, a ela não são impostas medidas socioeducativas, né? Porque a prática de um ato que se equipara a um ilícito penal é ato infracional em sentido técnico, né? O que nós temos é que não se aplicam medidas socioeducativas para uma criança. Por outro lado, se aplicam, né, medidas de proteção, né, como por exemplo, apoio psicológico para ela e também para a família, né, para tentar saber ali os motivos que levaram àquela conduta, né, tentar melhorar as questões ali do ambiente familiar, encaminhamento para a escola, né, matrícula e frequência escolar. São nesse sentido, medidas essas que no âmbito interno são previstas, pessoal, especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Quando nós falamos daí dos adolescentes, a prática de um ato infracional, de um ato equiparado, e seja também medidas de proteção, e seja, isso é evidente, nós falamos em medidas de proteção para os adolescentes, mas a prática de um ato que se equipara a ato infracional, ela demanda a aplicação de uma medida de cunho socioeducativo, com caráter jurídico, pedagógico e sancionador, para tentar aí que aquele adolescente ele compreenda que aquela conduta ela não é a conduta que se recomenda de um cidadão que se pauta, né, pelos princípios da justiça, eu até digo não moralidade, porque muitas vezes aquilo que é moral não é direito e nem tudo que é direito é moral, tá? Então nós temos essa linha divisória, então tomar cuidado com essas expressões também. As medidas socioeducativas têm esse objetivo ali de corrigir, mas de educar aquele adolescente para que não volte a praticar condutas ali que possam vir em desagrado, né, em desconformidade com a legislação e com aquilo que o Estado prega. Por outro lado, pessoal, nós temos dentro da infância, isso no âmbito mundial, internacional, quando nós falamos nesse sistema de proteção, a valoração do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, do princípio da prioridade absoluta. O que esses princípios que balizam todo o sistema legal, o sistema mundial, essa ordem de proteção da criança e do adolescente trazem para nós? Ora, esses princípios trazem que toda vez que nós falarmos em criança e adolescente, as disposições legais devem ser interpretadas sempre priorizando, né, o seu melhor interesse. A criança e o adolescente deve ser analisada com prioridade. Se eu tiver em duas situações que devem ser sopesadas, uma coisa muito controvertida com aquilo que a gente estudou agora há pouco, se eu falar no direito do idoso, no direito de uma criança, prevaleceria da criança pela doutrina da prioridade absoluta, pelo princípio da prioridade absoluta. Tá? A doutrina do melhor interesse da criança e do adolescente, ela vem para dizer para nós, olha, todas as disposições que tratam de criança, né, e adolescente, e não somente essas, todas as disposições que possam ser aplicadas à criança ou ao adolescente,
devem ser aplicadas sempre tomando-se por base aquilo que prioriza o seu melhor interesse. Tá? Quer dizer que o quê? Que a legislação sempre vai ser voltada para a criança e para o adolescente, né? Daquilo que lhe é melhor, né? Aquilo que lhe contempla de forma mais benéfica, tá? Ainda nesse contexto, é bem oportuno a gente trazer o princípio da tríplice responsabilidade, que ele vem previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a responsabilidade pela manutenção da criança e do adolescente com forma aí a propiciar, né, o melhor interesse e a prioridade absoluta, né, a doutrina da proteção integral, ela é uma responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Os três, né, por isso tríplice responsabilidade, nós falamos até mesmo numa pirâmide, né, eles devem trabalhar juntos para contemplar este objetivo central, tá? Em questão de proteção no âmbito internacional, né, é interessante a gente destacar a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, o artigo 25, pessoal, que fala, né, da questão que todas as crianças nascidas fora ou dentro do matrimônio tenham os mesmos direitos, porque a gente tinha aí uma certa discriminação contra aquelas que não eram fruto do casamento propriamente, fruto de relacionamentos externos, tá? O Pacto de Nova York de 66, em especial o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, Políticos, né, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles acabaram trazendo ali disposições para tratar especificamente da proteção das crianças e do adolescente, como a questão ali de recebimento de um nome, elemento importante da dignidade, nacionalidade, tá? Isso veio lá no artigo 24 e também no artigo 10, tá? O artigo 10, ele traz ali a necessidade que os estados adotem medidas, né, que permitam a proteção integral da criança e do adolescente, né? E a efetiva aplicação, concessão daqueles direitos que lhes são cobrados, né, que lhes são, perdoem, né, assegurados, tá? A Unicef, né, na Convenção sobre os Direitos da Criança, né, acabou ali se fundando, né, em quatro pilares, né? Esses pilares fundam a convenção. Seriam ali a não discriminação da criança e do adolescente, o superior interesse da criança, aquilo que eu já disse para vocês, né? Doutrina ali da prioridade absoluta, sobrevivência e desenvolvimento, né? Porque as crianças ali são vitais, né? Para o desenvolvimento do Estado, da sociedade, dos adolescentes. Então eu tenho que ali trazer ali serviços de qualidade, serviços públicos ali que propiciem ali igualdade de oportunidade para as crianças e para os adolescentes. A questão da opinião da criança, né? Que as crianças devem ser ouvidas e terem suas opiniões ali ponderadas na tomada de decisões. Isso se revela como um direito das crianças e dos adolescentes. Veja que a proteção da criança e do adolescente, ela é muito mais ampla, tá? Porque a gente tem ali a Convenção de Nova York sobre Direitos da Criança de 1990, tem a Convenção contra a Tortura, adotada pela Assembleia Geral da ONU de 1984, que também fala sobre a proteção da criança e do adolescente, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então nós temos ali uma proteção muito mais ampla, né? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos também fala. Então veja-se que há aí um emaranhado muito grande de disposições tratando especificamente da criança e do adolescente. Aí um paralelo que eu gostaria de fazer com vocês é que essas disposições deveriam existir de forma ampla e vasta para tratar de todos os grupos de minorias, né? Mas infelizmente essa não é a realidade que nós vivenciamos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, na próxima aula, no próximo bloco, sobre direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, tá bem? Obrigada e boa noite.